Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja nos corações de cada um de vocês. Salve Maria. Um dos temas que para mim é mais delicado, um dos temas para mim que é mais espinhoso abordar nas redes sociais é a questão da chamada violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher é uma temática grave, é uma temática muito difícil de se abordar, porque a gente tem que lidar com questões muito, muito traumatizantes, principalmente para quem sofre com esse tipo de violência. Em geral, a violência doméstica ela tem um primeiro ponto a ser destacado, né? Os ciúmes. Existe os ciúmes que as pessoas consideram, digamos assim, normal, né? Os ciúmes supostamente controlado, e existe os ciúmes que é tóxico, que é manipulador, que é controlador, que é narcisista e que busca, né, diminuir a mulher e qualquer coisa, se a mulher está lá conversando com um irmão de igreja, um colega de trabalho, está conversando com um vizinho, a pessoa que tem uma dificuldade de autocontrole aciona um gatilho, né? A partir da paranoia dele, aciona um gatilho e começa a aflorar comportamentos verbais agressivos, comportamentos verbais é, completamente cheios de ignorância, e não raro, né, a gente vê muito nos noticiários, que é a pessoa, em função dos ciúmes, né, impedir que a pessoa trabalhe, impedir que a pessoa tenha, né, inclusive em casos também não raros, né, contato com familiares, né, impede a mulher de muitas vezes ir para a igreja, ter uma fé, seja ela católica, seja ela protestante, né, ou evangélica. As pessoas, as pessoas que têm esse comportamento, esses homens que têm esse comportamento violento, esse comportamento, que sim, é um comportamento violento, né, tanto do ponto de vista verbal, tanto do ponto de vista da agressão física, porque muitos homens, em virtude dos ciúmes, partem para a agressão física. Muitos homens que têm esse comportamento partem para a agressão física. Nós devemos sempre lembrar um caso que aconteceu há mais ou menos 2 meses e meio lá no Natal, lá no Rio Grande do Norte, quando um sujeito, né, desferiu 63 socos no rosto de uma mulher, da sua namorada, porque ele viu alguma coisa no celular dela e desconfiou que ele a estava atraindo. Ele, bombadão, descarregou todo o seu machismo, descarregou toda a sua masculinidade tóxica no rosto daquela mulher que teve parte dele, parte do rosto, né, desfigurado, teve que fazer, ainda está passando, né, 2 meses e meio depois, ainda está passando por sessões de cirurgia, tudo por conta de um ciúmes tóxico, de um ciúmes violento. E o que mais me chamou a atenção, né, foi a Juliana, né, Juliana Garcia, o nome da mulher, conviveu com o tal do Igor Eduardo Cabral, que é o nome do autor do crime, né, que inclusive foi preso em flagrante naquele, naquele, naquele condomínio na praia de Ponta Negra, onde aconteceu aquele crime. Onde aconteceu aquele crime. Ele foi preso, né, preso em flagrante. Então, o Igor Eduardo, ele usou uma série de justificativas para dizer que ele fez o que fez porque ele tinha algum transtorno de ansiedade, né, tinha algum nicho de autismo. Ele deu uma sucessão de justificativas, né, para o,
para a delegada que está conduzindo as investigações. Então, o ciumento, ele utiliza de todas as justificativas para justificar, né, o seu comportamento, que não é normal. Nós não vivemos na Idade da Pedra, onde, né, vemos aquela imagem do homem arrastando a mulher pelo cabelo e na outra mão está com tacape, está com porrete na mão. Nós não vivemos mais na Idade da Pedra. E mulher não é posse, mulher não é propriedade, mulher não é, tem que ver o marido como se fosse dono dela. Na Igreja Católica, né, tem um fruto do Espírito Santo que se chama autodomínio. Em geral, o ciumento tóxico, o ciumento possessivo, ele não tem sequer um autodomínio. Ele não tem controle, porque tudo é gatilho. E o que mais me chama a atenção, muitas vezes, é que nós que fazemos esse alerta, nós que abordamos esse assunto, muitas vezes somos taxados de julgadores, nós estamos julgando, né? Nós não estamos julgando ninguém, nós não estamos perseguindo ninguém, nós não estamos, né, não colocando rótulo nenhum, apenas a gente está especificando a verdade. Quase todos os dias a gente vê nos noticiários casos de mulheres, né, mantidas em cárcere privado, mulheres que são agredidas, mulheres que são alvos desses tipos de homens, E tem, evidentemente, o segundo ponto, que é aquela figura do homem que não sabe aceitar o fim do relacionamento. Do homem que não sabe aceitar o fim do relacionamento. A mulher quer pôr um fim no relacionamento, mas ele não aceita. Teve um caso recentemente, se eu não me engano, em Belo Horizonte, em que uma mulher tentou sair do relacionamento e o cara perseguiu a mulher até fazer a caveira dela, literalmente, colocá-la a 7 palmos do chão. É aquela velha figura, né, machista, misógina do se a mulher não for minha, não será de ninguém. E eu sou de direita, né? Digo isso para frisar, porque não é preciso ser de extrema esquerda para defender essa pauta, para ser contra a violência com relação às mulheres. E eu repito, há uma inversão nessa história toda, porque nós que fazemos os alertas, nós que buscamos esclarecer e nós que buscamos, né, ser diferentes desse tipo de homem, né, a gente é criticado, a gente é bloqueado nas redes sociais, a gente é bloqueado no WhatsApp, é tudo doido. É uma inversão de valores muito grandes. E eu não vou mudar o meu pensamento, não vou mudar, né, a minha visão, não vou mudar meus valores, porque isso acontece, essa inversão de valores acontece, né? A gente ser bloqueado, a gente ser taxado de julgador, né? A gente sempre, né, tem um insight, a gente sempre tem um sentido de aranha, a gente sempre tem um pensamento, uma premonição, a gente sempre tem, como se diz, né, um desenho que eu assistia muito quando eu era criança, né, o Thundercats, a gente tem uma visão além do alcance, né? A espada justiceira, uma visão além do alcance. E a gente tem que lidar com mulheres que são completamente teimosas, achando que, no caso, né, quando a pessoa namora ou está casado com um ciumento tóxico, achando que o casamento, que o tempo vai fazer com que ele mude. Essas pessoas sempre começam a vida se comportando de maneira bondosa, gentil, né, demonstrando no início ser bonzinho, mas com o tempo esses tipos de pessoas acabam se revelando, né? Quando os gatilhos começam a serem acionados, quando a pessoa demonstra não ter autocontrole, parte para agressão verbal, diminui a mulher, fica acusando a mulher de estar traindo, né? Fica acusando a mulher de ser isso, de ser aquilo, fica diminuindo, né?
Nós que temos amigas que namoram esse tipo de pessoa, que são casadas com esse tipo de pessoa, a gente sabe, né, que essas amigas têm sua honra, têm sua decência, têm seu caráter, mas vive sobre, entre aspas, propriedade, sobre posse, sobre o achar ser dono, né? Desses tipos de homens, né, que tem, na minha opinião, uma inaptidão de viver maritalmente, de viver namorando alguém, de viver namorando alguém. Então, é uma temática muito difícil, que a gente tem que lidar com muita teimosia de mulheres, tem que lidar com bloqueios nas redes sociais, né, Letícia de Cessa, né? Mas a gente tenta demonstrar ser uma pessoa de caráter, a gente tenta buscar ser uma pessoa decente, né? Lutando contra essas pautas, mas a gente acaba sofrendo, né? Pagando o preço, né? De lidar com essas inversões de valores, essas coisas muito esquisitas, né? Dessas coisas muito estranhas. Mas é isso, minha gente. E vamos continuar lutando contra essa causa, que não é de hoje, né, eu, que eu abordo. Eu abordo esse assunto, dentre outros, né, há mais ou menos 10, 15 anos. Então não é de hoje, é uma temática que eu abordo há muitos e muitos anos. E a vida, e a vida precisa seguir mantendo, é claro, os nossos valores, mantendo as nossas, a nossa essência, lutando por aquilo que a gente acredita. E sempre, né, lutando para que também a gente não tenha esse mesmo tipo de comportamento troglodita, machista e, e sem noção. É isso. Um forte abraço. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tentamos ser legais, mas muitas vezes somos muito mal entendidos. Muito mal entendidos. Faça isso o quê, né? Salve Maria e viva Cristo Rei.